Os rumos do PT estadual agora sob novo comando. E as metas do partido para as eleições municipais de 2020. Eu converso hoje com o deputado Cristiano Silveira, que acaba de assumir a presidência da Legenda em Minas. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivi. Parabéns pela vitória. Obrigado novamente. Deputado, o senhor foi eleito com mais de 80% dos votos dos 351 delegados que compareceram, não é, à eleição. Não é? Mas houve uma denúncia de fraude no processo da eleição de parte dos delegados. Os delegados são eleitos anteriormente, não é? E chegam para, então, serem os eleitores, né, da direção. Como é que ficou essa questão? Houve denúncia, houve questionamento? Como é que isso ficou? Normal nos processos internos do PT. O PT, ele é o único partido no Brasil que faz o que a gente chama de PED, processo de eleição direta. Todos os filiados em todo o Brasil votam para eleger as suas direções municipais, o presidente municipal, e votam também para a chapa estadual do Congresso e para a chapa nacional, para o Congresso Nacional. E é montado por todas as chapas todo um sistema de fiscalização, né, para que o processo seja feito da melhor forma possível. É evidente que você tem aí algum questionamento que pode ter ocorrido em algum município ou não, inclusive a minha chapa apresentou questionamentos. Esses questionamentos, para quem está nos acompanhando entender como é que o PT funciona, eles passam por uma comissão eleitoral. Essa comissão ela é composta por todas as forças internas do PT que participam da disputa. Então, todas as forças que estão em disputa têm representante nessa comissão. Essa comissão analisa os recursos que são apresentados. Depois, o que não for resolvido ali vai para a executiva estadual do partido. A executiva analisa e toma suas decisões. E se ainda restar dúvida, recorre à Comissão Nacional Eleitoral e depois, em última instância, à Comissão Executiva Nacional. E houve recurso. Esses recursos percorreram todo esse caminho. Por fim, a direção nacional define homologar o resultado da eleição, lá do dia 19, e define que o PT de Minas Gerais realize o seu congresso como foi feito. Então veja que nós fizemos um congresso espetacular. Um congresso que das 11 chapas que disputaram, 10 enviaram representantes e fizeram presente. Um congresso que teve dos 400 delegados possíveis, mais de 350 delegados. E que tivemos, né, no final, 3 candidaturas a presidente, onde nós tivemos aí mais de 80% dos votos. Então, eu entendo que o processo ele está concluído, ele está completo. Há uma comissão da direção nacional que está averiguando, por exemplo, irregularidades do ponto de vista de conduta disciplinar, né? Algum filiado aprontou e fez o quê? Está fora do estatuto, está fora da conduta ética do PT, aí esse vai ter que responder pelos seus atos, mas nada que altere ou mude o resultado do que nós já realizamos até aqui. Então o PT está muito fortalecido desse congresso, né? Agora a gente vai buscar a unidade, sim. É normal, todo PED, eu já participei. A questão da unidade é que, claro... No seu tempo, né, ela vai acontecer. Essa é a principal discussão. Toda vez que há questionamentos e divisão num processo de eleição, a pergunta seguinte é o seguinte: o partido está pacificado para, por exemplo, disputar a eleição em 2020? Ou principalmente para isso? Eu vou te contar o seguinte: o PT vai chegar para a eleição de 2020 tão forte quanto já esteve em outras eleições, por uma série de motivos. Primeiro, que eu assumi a presidência do PT e vou assumir junto com os companheiros que vão compor o diretório comigo, sobre algumas premissas, né? A primeira é que o PT terá o candidato a prefeito no maior número de cidades possível. Isso eu vou fazer mesmo. Eu vou chegar na cidade, vou falar o seguinte: quem que é o melhor candidato aqui para o PT? É o Sojão. Sojão, você quer? Hoje eu não estou muito disposto, não. Então tá, quem que topa? Vou pegar o candidato possível. Então, primeiro que nós teremos candidatos a prefeito no maior número de cidades. Por que ter candidato em todo lugar? Porque quando você tem um candidato, o candidato faz a defesa do projeto, faz a defesa do partido. Se o debate for nacionalizado, você tem um companheiro que vai conseguir fazer o contraponto. Eu costumo falar o seguinte: faz uma analogia com futebol. Time que não joga não tem torcida. Pesa aí a questão do fim da coligação também. Coligação se você não põe seu time em campo, o seu torcedor vai torcer para outro time, vai torcer para quem está jogando. Se o PT para de jogar, eu faço uma crítica que aquelas cidades tem muito tempo que não lança candidato do PT, não lança prefeito, não lança vereador sequer. Então não dá para a gente ter um partido que, claro, o objetivo principal dele é pensar a política para o município, para o estado, para o país, ter um programa. Mas depois você tem que viabilizar esse programa. Como é que você viabiliza? Através dos mandatos.
E como é que você vai ter mandato se você não disputa eleição? Não quer dizer, Vivi, que eu não topo fazer uma aliança no campo programático. Eu posso ter uma cidade que o candidato do PT não tem chance. Mas tem um companheiro que está no campo da esquerda, um candidato, por exemplo, do PCdoB, que ele tem chance de vencer. Então, aliança só programática? Só programática. Não precisa ser assim, eu vou dizer, desde que não seja fascista, que não seja ligada a essa lógica do Paulo Guedes, neoliberal, do Bolsonaro, do João Dória, dessa turma, nós não teremos dificuldade em autorizar algumas alianças, não. Mas, primeiro, que o PT tenha candidato e, segundo, se fizer aliança no campo progressista. Se não for assim, nós estamos fora. E agora, candidato é vereador. E onde tem candidato majoritário, ajuda a puxar a chapa de vereadores. Então, isso tem também um desdobramento tático, né, no processo eleitoral que nós estamos de olho. Agora, deputado, a verdade é que o PT sofreu muitos reveses políticos, eleitorais nos últimos anos, inclusive um impeachment da ex-presidente Dilma. Como é que o senhor vai tratar essa questão internamente? Tem questões para serem revistas internamente, sempre, nas claro. Estruturas? A questão da reestruturação do partido mesmo, a partir desses reveses que sofreu. Como é que isso está sendo discutido? Como é que o senhor vê essa possibilidade? A perspectiva, a análise do fato sobre a perspectiva. Você tem uma perspectiva, mas tem uma outra que precisa ser observada. Os reveses do PT, eles são em decorrência de quê? Do Aécio, que não aceitou o resultado das eleições, do Cunha, quando o PT não aceitou arquivar o processo dele na Comissão de Ética e ameaçava colocar o processo do impeachment. É evidente que tem um componente que nós fomos mal na economia no começo daquele segundo mandato da Dilma, mas que não justificava o impeachment. A invenção artificial de um crime que chama pedalada fiscal para poder caçar. Eu me lembro que o próprio Fernando Henrique dizia que nem toda cassação do presidente se dá somente em decorrência de crime, se dá sob condição política. Acompanha-se a isso a questão, a perseguição ao ex-presidente Lula, impedindo ele de tomar posse como ministro. Soma-se a isso a prisão do Lula, a condenação dele em tempo hábil para ele ser condenado em segunda instância e ficar inelegível. Soma-se a isso o fato do Lula não poder concorrer, então preso, ter que colocar o Haddad no meio da campanha eleitoral. E mesmo diante de todos esses fatos que são extremamente atípicos, que ninguém pode considerar isso normal, o PT vai para o segundo turno, com 8 candidatos no primeiro turno, para não dizer que não tinha opção, então nós fomos para o segundo turno. Haddad tem 47 milhões de votos, fazemos a maior bancada de deputados federais, e aí, para não falar muito longe daqui, aqui na Assembleia nós elegemos 10 deputados também, a maior bancada. Mas o senhor não esqueceu a questão do mensalão? O mensalão não é a pedra de toque que faz com que o PT comece a enfrentar dificuldades que ele não tinha? Não, o PT foi reeleito. O PT foi reeleito após o mensalão. Sim, não, eu sei. E mas há um questionamento que vem sendo construído em relação à ética. Você lembra quem era o ministro do Supremo na época do mensalão? O presidente, você lembra quem era? Quem era o ministro e que tocou o processo do mensalão no Supremo, Joaquim Barbosa. Sim. Em quem ele declarou voto no segundo turno? Fernando Haddad. Então, assim, o próprio Janot, no segundo turno, ele que conduziu parte do processo da Lava Jato, declarou voto no PT no segundo turno. É evidente que o PT tem erros. Também não vou fazer cortina de fumaça, falar que está tudo certo. Eu só estou querendo mostrar para quem está nos ouvindo o tamanho e a força do Partido dos Trabalhadores. Nenhum partido resiste aos ataques que nós sofremos, como nós sofremos nos últimos anos. Nenhum partido consegue chegar onde chegou, como o PT está chegando, se não tiver musculatura. E partido, de fato, no Brasil, do tamanho do PT, é só o PT. Você fala, mas tem o PSL, bobagem. O PSL, assim que o Bolsonaro falar que saiu, metade do PSL morreu também. Agora, então, nós sabemos que a direita, ou extrema-direita, está trabalhando para 2020 ocupar espaços nas disputas de poder nos municípios. E nós vamos disputar com eles, nós vamos polarizar a eleição, nós vamos mostrar o grande trabalho que a extrema-direita representada pelo PSL tem feito no Brasil. Mas eles têm uma estratégia de criar raízes. O PT está pronto para enfrentar isso? Pelo contrário, nós somos melhores que eles nisso. Se a gente lembrar de onde nós viemos e como o PT começou, nós começamos na base social. Aí sim, entre as críticas que nós temos que fazer, eu falo muito da reconexão da nossa militância na base social. Porque eu chego hoje em determinada cidade, eu falo assim, gente, a reunião do PT, nem todo lugar não, estou generalizando não, mas reunião do PT, vem cá, quem aqui que está na associação de bairro? Tem ninguém. Quem está no Conselho de Saúde?
quem está no time de futebol, quem está na escola de samba. Então, quer dizer, tem negócio errado. Se nós não estamos nesses espaços de organização, mobilização, controle social, onde que nós estamos fazendo política? Só dentro da reunião do PT? E a juventude? Essa é uma crítica. A juventude, para mim, vai ser uma prioridade. Eu quero uma juventude do PT aguerrida, eu quero uma juventude que se permita algum limite de transgressão, evidente, respeitando a lei, mas claro, esse sempre foi o papel da juventude, um pouco de rebeldia. Eu falo que a febre da juventude que mantém a sociedade em temperatura normal. Então a juventude no PT ela vai ter um protagonismo no sentido das lutas sociais, da reorganização partidária, da renovação dos nossos quadros. E eu vou estimular muita candidatura jovem nessa eleição. O jovem que estiver disposto a disputar, nós vamos trazer o protagonismo. Eu acho que as direções do PT, e eu já fui da direção, eu estou falando também de um lugar que eu já ocupei, estou retornando na direção do PT agora como presidente, mas sempre foi muito negligente com a juventude. Elege o secretário de juventude, faz a disputa decorrente e depois deixa ele um pouquinho à própria sorte. Eu quero acompanhar de perto qual que vai ser a agenda de organização da juventude do PT. Nós estávamos falando de meta do PT, o senhor falando que pretende ter candidato em todos, né? O partido maior ter número candidato. De municípios que eu puder, prefeito, Belo Horizonte e BH. Prioridade. É uma prioridade, vai ter candidato. Olha, uma cidade... Aí eu vou falar com o Belo Horizontino, porque o Belo Horizontino pode ter comprado, até agora na última eleição, as fake news, pode ter comprado a mamadeira de piroca, pode ter comprado o kit gay, pode ter comprado, sabe, essas coisas de terra plana, essas maluquices todas, mas agora está vendo que tem algo errado. A memória que eu quero que o Belo Horizontino tenha do PT, resguardar dos erros que indivíduos do PT podem ter tomado e cometido, e eles têm que responder por esses erros, e não é diferente nas outras instituições partidárias, mas a memória que eu chamo Belo Horizontino é a memória da administração de Célio de Castro, a memória da administração de Patrus Ananias e até mesmo de Fernando Pimentel, que foi a administração premiada. Então, o nosso cartão de visita para Belo Horizonte é muito bom, que quando nós governamos, nós demos conta e fizemos um grande trabalho. Não será um projeto que nós vamos apresentar somente no saudosismo dos grandes feitos, mas olhando para o século XXI. O que eu posso apresentar de novo? O que é a novidade? Qual que é o novo modo petista de governar? O que o PT tem para apresentar para o povo de Belo Horizonte? Então, em cima do que já realizamos quando governamos, vamos trazer esse cartão de visita, essa credibilidade para poder inspirar o que as pessoas esperam é algo novo, sabe? Corrigindo os erros, preservando conquista e, acima de tudo, o PT vai fazer o que não foi feito. Nós vamos chegar no ponto de discutir os nomes do PT, não é isso? Quem vai liderar o processo. Mas nós queremos ter um projeto que as pessoas compreendam ele de maneira tão clara que o nome que liderar, que nós escolhemos lá na frente para liderar, talvez não seja fundamental, mas que as pessoas vão estar convencidas do projeto que nós vamos ter. Mas bom diagnóstico de BH. Mas brasileiro, e não é diferente em Belo Horizonte, vota muito em nome, né, deputado? Aí nós vamos achar o melhor nome que as pessoas entendam que dá conta de conduzir o projeto, esse processo todo. Mas eu estou muito mais preocupado com o projeto. Sabe o que aconteceu no Brasil? O processo eleitoral ele começou a negligenciar o debate de conteúdo político para priorizar o debate de perfil do candidato. Eu vou votar no que é mais doido, eu vou votar no que fala que não é político, eu vou votar no que fala palavrão, eu vou votar no que faz arminha, eu vou votar no que... E aí você não para perguntar ao cara, vem cá, irmão, mas o que você pensa para a saúde? O que você pensa para a educação? Mobilidade urbana, ônibus, passagem, preço de passagem, segurança pública. A gente tem que saber o que as pessoas pensam. Foi um erro, porque na eleição de segundo turno de presidente da República, o povo negligenciou fazer essas perguntas. Bolsonaro não foi no debate no segundo turno e essas questões, inclusive que ele está fazendo hoje, poderiam ter sido colocadas naquele momento do segundo turno e as pessoas aceitaram votar no candidato que não precisou se expor e enfrentar um debate político. Então, eu quero que o PT esteja preparado para todo e qualquer debate político, precedido de bom conteúdo, que vai vir do diagnóstico que nós vamos fazer, das propostas ousadas que nós temos capacidade e criatividade de apresentar. E aí depois, quem que é o companheiro que está em melhor condição para carregar essa nossa bandeira? Eu estou muito animado. Eu acho que o PT vai aumentar a presença. Vai ser em Belo Horizonte, vão ser tem pelo menos 12 candidatos aí, pré-candidatos colocados. Não temos problema, nós vamos apresentar o nosso. É uma briga boa. Primeira coisa que eu estou dizendo no PT, nós não estamos disputando contra ninguém. Nós vamos disputar a preferência do eleitor. O eleitor vai nos escolher porque vai ver consistência, vai ver seriedade, vai ver biografia e trajetória do partido nos municípios para poder propor o que está propondo. Eu volto a dizer, se o cara dizer, não vou votar no PT porque o PT está envolvido em corrupção, isso é a maior bobagem do mundo. O PT não é uma pessoa, o PT é uma instituição que tem milhões de filiados. Volto a dizer, no PT, e não é diferente dos outros partidos, e não é diferente nas empresas, não é diferente em outras corporações, e não é diferente no judiciário, nas nossas igrejas, tem pessoas que desviam. E elas precisam depois responder pelos seus desvios. E nós vamos fazendo oxigenação, vamos melhorando os mecanismos internos. Então, o pessoal falava para mim assim,
Nossa, Cristiano, nessa crise do PT, isso lá em 2016, né, onde foi o pior momento, essa crise danada do PT, você é um cara bom, rapaz, por que você não sai do PT? Você não tem que sair do PT, não. Quem tem que sair do PT é quem pisou na bola, quem fez bobagem. O PT é patrimônio do trabalhador. E eu vou ficar, inclusive, para ajudar a oxigenar e renovar o PT por dentro. E a nossa briga caminhada maior, começou. então, é contra essa ideia do antipetismo? O antipetismo, mas eu acho que o antipetismo já arrefeceu. O antipetismo esteve mais forte na campanha municipal de 2016, ali nós passamos um pouco mais de aperto. Agora, 2018, mesmo com as fake news, com esse trem todo, e com isso tudo que eu contei que o PT passou, eu lhe digo que nós já sentimos o ambiente melhor. É por isso que o Haddad foi para o segundo turno, teve 47 milhões de votos, e o Haddad não é o Lula, não. Se fosse o Lula, para mim, tinha encerrado esse assunto lá no primeiro turno. Mas bem, vamos lá. E eu acho que agora 2020... Se o Lula sair agora, vai fazer diferença? Toda diferença, toda diferença. O Lula livre, o Lula inocente, ele vai ter toda a disposição de percorrer o Brasil e nas caravanas. Ele já disse isso, falou só, eu saindo daqui eu quero percorrer o Brasil, andar, encontrar com o povo, que é isso que ele gosta de fazer, quero estar nas campanhas do partido, né? Então eu acho que o Lula sempre será uma liderança fundamental no cenário político brasileiro. E se o Lula estando solto até o ano que vem, melhor ainda para nós, né? Deputado, eu sei que o senhor está afiadíssimo nesse assunto PT, mas nós Tem muita vamos coisa falar falar um pouquinho. do PT. Sim, eu tenho certeza que sim, mas vamos aproveitar a sua presença aqui para conversar um pouquinho sobre os projetos, a pauta da Assembleia, Ok. o que está aí, né? O senhor é vice-presidente da mesa da Casa, não é? Vice-presidente da Assembleia, segundo vice-presidente da Assembleia. Está na oposição da Casa e nós temos aí 3 projetos que já chegaram à Casa, 2 deles que são do pacote do regime de recuperação fiscal. Eu chamo de maldade de recuperação fiscal. Que é o pacote do governo, que vão ter vários projetos, 2 deles. Um é de adesão ao regime de recuperação fiscal, que é uma negociação, um acordo que o governo do Estado quer fazer com a União, e o outro que é a privatização da Codemig, que é produtora, que, enfim, extrai o nióbio, que trabalha com a extração de nióbio. É um pouco mais do que isso, mas esse é o principal foco. E tem um outro projeto que parece que é o que primeiro começará a tramitar na Casa, que é sobre a antecipação de receita do nióbio. Eu queria saber primeiro como é que a oposição está pensando essa questão, inclusive porque tem a possibilidade de entrar em regime de urgência, de ser aprovado um regime de urgência para esse projeto. Por parte. Plano de recuperação fiscal. Projeto que autoriza o governo a aderir ao plano de recuperação fiscal. Sou contra. O chamado plano de recuperação fiscal, que não foi nada bom para outros estados, a exemplo do Rio de Janeiro, e é só conversar lá, e nós já conversamos com deputados, vice-governador do Rio de Janeiro, todo mundo fala que é uma grande furada e que impõe sacrifícios hercúleos ao Estado e não há contrapartidas que se justifiquem, que sejam vantajosas para o Estado. Então, eu sou contra a adesão ao plano de recuperação fiscal. Até entendo, e precisamos analisar bem, que a legislação federal ela já cria todas as condicionantes e os critérios para que o Estado faça essa adesão. Então, não entendo nem ser necessário, caso o Estado queira, você ter que aprovar isso na Assembleia. E se a gente aprova um negócio desse, nós estamos dizendo que nós somos a favor de todas as condições que são inerentes ao plano que já está previsto na lei federal. Então, eu sou contra. E aí a gente pode falar, eu sou contra porque eu sou contra vender CEMIG, eu sou contra porque eu sou contra vender a Copasa, eu sou contra porque eu sou contra aumentar a alíquota previdenciária do trabalhador, eu sou contra porque eu sou contra o Estado não poder conveniar com os municípios para repassar recursos, por uma série de motivos. Então, esse projeto eu tenho divergência e defenderei na bancada que votemos contra. Agora, a liderança do governo diz que essa adesão não implica essa posição, né? Os deputados assumirem essa posição que são favoráveis a qualquer projeto. Eu vou defender na bancada do PT e depois também no bloco de oposição, voto em contrário para a gente tentar derrubar. Agora, se o governo quiser mobilizar sua base e conseguir ter maioria, que ele o faça. O nosso papel é apresentar os riscos, perigos, prejuízos da adesão a esse plano como a única saída para o equilíbrio fiscal de Minas. Segundo ponto, vender 100% da Codemig, sou contra. Eu sou contra
E boa parte da oposição que hoje está na base é contra, porque quando o Pimentel queria vender 49% das ações da Codemig, não era 100% como eles querem, tinha deputado que subia na tribuna, falava que é um absurdo o Pimentel querer vender as montanhas mágicas de Minas. Pode recuperar os vídeos aí do passado, assim. Então, peraí, vamos manter a coerência? Vamos. Então, não vamos vender as montanhas mágicas de Minas. Se o governo quiser recuperar o projeto passado do Pimentel de 49%, eu topo discutir, porque se é para manter coerência, eu mantenho a coerência do mandato passado e cobro coerência dos colegas que era contra vender ações da Codemig, que mantém ela agora. Contra. Terceiro ponto, antecipação da receita do nióbio, da venda do nióbio. Podemos discutir. Esse projeto, ele não vende 1% das ações da Codemig, então tá ok. Esse projeto pode capitalizar uma receita para o Estado que pode ajudar a resolver alguns problemas. Para mim, o que são problemas fundamentais? O problema do parcelamento do salário do servidor, 13º de servidor, repasse das prefeituras. Especialmente na questão do servidor público, se esse projeto estiver condicionado à regularização da vida do servidor público, a gente começa a negociar. Mas é claro que tem outros aspectos, né? Eu quero saber o seguinte, se está resguardado nesse processo valores e recursos necessários inerentes às operações de extração do nióbio e funcionamento da Codemig. O outro ponto é o prazo, nós precisamos conversar sobre o prazo. Como é que pode o governo fazer um compromisso, abrir mão de uma receita ou um endividamento de longo prazo para outros governos que vão vir no futuro? Eu sei que esse é um expediente que acabou sendo muito utilizado por governos passados, mas nós temos que saber o seguinte, qual que é a data que seja justa no limite da responsabilidade para que não comprometa governos futuros que vão vir por aí. E outra coisa, sobre os valores. Então, assim, eu não tenho dificuldade de fazer essa discussão. E, a priori, até posso, resguardadas as reservas que eu faço, que poderão vir, inclusive, como emendas ao projeto, poderemos, inclusive, discutir o voto favorável. Deputado, é visível, não é bastante perceptível a pressão que o governo Zema, que o próprio governador tem feito sobre a Assembleia, nos discursos, nas falas dele externas, sinalizando de que está mandando o projeto, agora ele fala isso claramente, a responsabilidade tem que ser assumida pela Assembleia e se não assumir, não aprovar, a responsabilidade do caos financeiro do Estado dos deputados da Assembleia. Não é verdade. O governador tem conduzido as suas falas, principalmente fora da Assembleia, nesses termos. Ó, Vivi, eu vou te falar aí uma fala que eu acho que é desonesta do governador, é quando ele diz o seguinte, para poder pagar o 13º e pôr a folha em dia, só se a Assembleia votar esse projeto da Codemig. Não é verdade. Se o governo quiser, ele já pode fazê-lo. Nós estamos falando de um superávit de em torno de 7 bilhões que o governo já tem, comparado com o exercício anterior. E se eu for considerar contingenciamento de recursos, como saúde e educação, você pode jogar em mais 3 bi. Então nós estamos falando de 10 bilhões de reais em fluxo de caixa. O governo já pode. O servidor que está me ouvindo, é bom saber, que aí faz a pegadinha do malandro. Ah, se não aprovar aqui o negócio que tem outros interesses, está pensando em pagar o compromisso com os prefeitos que ficou para o ano que vem. Mas vamos lá. Ah, se a Assembleia não aprovar o projeto aqui da Codemig, o governo não tem como pagar o 13º. Mentira, tem dinheiro em caixa. Vou repetir. Comparado com o mesmo período do governo Pimentel, 2018 para 2019, já tem em torno de 7 bi em caixa de superávit. E o governo contingenciando recursos, educação, saúde, por exemplo, e outras receitas, em torno de 3 bi. Então vamos lá, não é assim. Eu fiz essa fala ontem aqui no plenário. Falei, não é justo fazer essa discussão. Isso aí é para criar pegadinha e fazer pressão nos deputados. Agora, eu estou aqui indo para o meu 5º ano, sabe, não é na pressão. O governo tem seu tempo, a Assembleia tem o seu tempo, nós sempre tratamos projetos com muita responsabilidade, analisando seus aspectos, melhorando as matérias, como fizemos na reforma administrativa, para apresentar um projeto que, inclusive, tenha estabilidade jurídica, que lá na frente pode ser questionado nos tribunais e cai, e não funciona. Então, eu querendo dizer para o servidor o seguinte, esse projeto pode ser bom para resolver outros problemas, mas se quiser resolver o problema do servidor, já tem a condição, financeira, inclusive. E se for ser votado, será votado pelo menos da antecipação esse ano? O que vota esse ano? Só para a gente encerrar aqui rapidamente, esse ano vota o quê? O orçamento e pode ser votado? Está tramitando, pode ser votado semana que vem, mas pode ser votado até o fim do ano. Eu não sei se vota esse ano. Aí vai depender da dinâmica interna da casa, do trabalho das comissões, né? Do plenário, enfim. O que está hoje, nós temos alguns projetos no horizonte.
O Fundo da Segurança Pública, que começou a ser votado, tem o Fundo da Erradicação da Miséria, que também está na pauta, está na ordem do dia, tem o projeto da adesão ao plano de recuperação, tem o projeto da privatização da Codemig e tem o projeto da antecipação do recebível do Nióbio. Que pode ter um regime de urgência. Eu acho que esse do Nióbio é o que, digamos assim, está mais avançado do ponto de vista da discussão. Então esse poderá ir a plenário ainda esse ano. Mas eu vou voltar a dizer, nós da oposição sempre estamos trabalhando no limite da responsabilidade com a população. Nesse momento, muito preocupados com o servidor. Então, esse projeto ele só vai à discussão se a gente amarrar ele direitinho, resolvendo a vida do servidor público estadual. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença. Acabou, nosso tempo acabou, infelizmente. Tá bom, 24 obrigado. Minutos, uma boa conversa. Muito obrigado por vir. Obrigado, agradeço e estou à disposição para a gente voltar. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, ele é o novo presidente do PT de Minas. Ele é também segundo vice-presidente da Assembleia, é filiado ao PT há mais de 20 anos, foi vereador e vice-prefeito de São João del Rei, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ele está cumprindo, como ele disse, o início do segundo mandato. Nossa conversa aqui foi justamente sobre o PT, que ele acaba de assumir a presidência, os rumos que o partido vai tomar, o que vai ser das eleições, e falamos um pouquinho também sobre o regime de recuperação fiscal, os primeiros projetos e o projeto de antecipação de receita do Nióbio, que são assuntos que estão na casa, como é que a oposição pretende se posicionar. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.